gente querida, príncipes e princesas, amados do Pai. Eu vim falar de um assunto, estou gravando esse vídeo para falar de um assunto importante, porque no último vídeo que eu gravei, eu deixei muita coisa faltando. Eu acho que eu não estava muito inspirada, né? Nem sempre a gente está, né? Mas eu estou há muito tempo querendo fazer esse vídeo, tá? Eu quero primeiramente falar sobre uma experiência espiritual que eu tive entre os anos de 2008 e 2009. Eu era noiva nessa época, tá? E eu lembro que eu sempre dizia para o meu ex-noivo, né, que alguma coisa muito estranha estava acontecendo comigo, né? Que parecia que eu estava começando a perceber as coisas. Só que de uma hora para outra, sem eu esperar, eu acordei, né, num belo dia assim, e comecei a perceber como se tudo que eu estivesse vivendo não fosse real, fosse um sonho. E eu dormia e acordava e tinha aquela mesma sensação. Eu comecei a comentar sobre isso com ele e ele dizia, inclusive, que eu não estava bem, que eu tinha que procurar tratamento psicológico e coisa e tal. Geralmente as pessoas falam isso, que você está louco, né? Mas eu sabia que não era normal. Eu comecei a procurar, inclusive no Google, no YouTube, em tudo quanto é lugar, para ver se alguém tinha tido aquela mesma experiência que eu. Bom, até aquela data, quando eu tive a experiência, eu não vi nada. Depois eu não sei, eu não procurei mais. Tá? E da mesma forma que aquilo começou e durou em torno mais ou menos de 1 mês e meio a 2 meses, eu um belo dia acordei e tinha voltado tudo ao normal. Porque eu poderia fazer o que eu estivesse fazendo, que parecia que era sonho. Se eu estava comendo, parecia que eu estava sonhando. Se eu estava indo para a cama, parecia que eu estava sonhando. Se eu estava levantando, parecia que eu estava sonhando. Qualquer coisa que eu estivesse fazendo. Se eu estivesse trabalhando, parecia que era sonho. E a impressão que eu tinha era que eu ia acordar a qualquer momento. E eu comecei a perceber, então, depois que isso tudo passou, que o mundo físico e o mundo espiritual não tem uma divisão. É uma linha tão tênue que ela quase que não existe. E aí passou aquilo tudo, né? Isso mais ou menos em 2009. Quando foi mais ou menos em 2012 eu terminei esse relacionamento. Né? É uma outra história que não cabe agora eu falar sobre. Mas foi uma coisa que me fez muito mal, né? Era um relacionamento que estava me fazendo muito mal, né? E eu percebi que tinha uma coisa muito estranha naquilo tudo, né? E eu entrei em depressão, fiquei mais ou menos quase uns 2 meses trancada, né? E eu sempre trabalhei por minha conta, só que nesse tempo eu não queria nem levantar da cama. Eu desligava os telefones, entendeu? E eu não atendia telefone, eu não atendia campainha, eu não atendia ninguém, e eu não queria falar com ninguém, eu não queria comer. E eu fiquei magrinha, igual um gravetinho. E aquilo ali me deixava muito triste. Um dia eu acordei e vi que tinha um ser sentado ao meu lado, pertinho do meu rosto, assim, olhando, como se fosse um homem olhando para mim, bem pertinho do meu rosto. E quando eu abri meu olho, que eu vi aquilo, eu levei um susto e eu pulei da cama, eu comecei a repreender no nome de Jesus. E aí quando isso aconteceu, aquilo sumiu, eu olhei para a porta, eu vi, não vi a porta, mas eu vi uma negritude completa. Olha, aquilo ali, sabe, eu comecei a orar, eu me ajoelhei naquela madrugada e eu comecei a pedir a Deus e implorava: Deus, muda a minha vida, Senhor, muda a minha vida, eu não quero mais viver assim. Eu orava, eu chorava e eu pedi com tanta fé. Eu sei que no dia seguinte eu fui fazer uma coisa que há muito tempo eu deveria estar fazendo, mas eu não tinha, além de não ter tempo, depois que eu entrei na depressão ficou pior ainda, aí que eu não quis fazer mesmo. E eu tinha uma planta, né? Às vezes as pessoas, eu sou muito assim,
Eu não costumo julgar a religião de ninguém. Eu acho que eu era muito assim, levava as coisas muito assim, como que eu vou dizer? Se existe uma planta, não vem ninguém dizer que aquilo ali é do diabo, porque eu sei que uma planta foi criada por Deus, entendeu? Um animal foi criado por Deus, mas às vezes o diabo usa dessas coisas. E eu tinha uma planta chamada Comigo Ninguém Pode. Comigo Ninguém Pode não, perdão. Espada de São Jorge, não sei se vocês conhecem, mas é uma plantinha que tem uma folha compridinha e durinha. E eu sempre chegava uma pessoa lá na minha casa, e ela sempre dizia pra mim, até minha sobrinha, que me quer muito bem, né? E ela dizia pra mim, joga essa planta fora, joga essa planta fora. E eu dizia pra ela assim, Perdão, aconteceu um acidente, mas a gente vai continuar. E eu dizia para minha sobrinha o seguinte, não é porque é uma planta com nome que trocaram que é uma planta do diabo, não é. Todas as plantas são criadas por Deus. Só que depois daquela noite que aconteceu isso, no dia seguinte, e eu fiz aquela oração, no dia seguinte eu acordei com o espírito renovado, totalmente mudada. E eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa. E eu comecei a limpar minha casa toda. Minha casa estava trancada, não abria para nada, nem entrava luz de sol. Eu comecei a limpar tudo. E o dia, para completar, amanheceu ensolarado, como se fosse um sinal. E eu comecei a limpar. E quando eu arranquei aquela planta, eu fui cuidar do jardim depois de tudo. E quando eu arranquei aquela planta do lugar, ela não era só uma planta comum. Na raiz dela tinha uma vela preta, amarrada toda de cadarço. E Deus falou para mim, isso é para amarrar a sua vida, principalmente a sua vida espiritual. E eu percebi ali que Deus tinha uma coisa muito, muito diferente comigo, muito importante, muito séria. Eu queimei aquilo, eu limpei tudo, eu joguei a planta fora, joguei tudo fora, o vaso com tudo. E a partir daquele dia, minha vida foi transformada. Eu que tinha entrado na depressão profunda por causa de um relacionamento falido, eu comecei a recuperar as forças. E eu comecei a recuperar as forças e comecei a lutar novamente. Voltei a ser a Fátima que eu tinha que ser. E depois disso eu que sempre fui muito interessada pelo livro de Apocalipse, eu fiquei 12 anos nesse relacionamento sem ler muito Apocalipse, sem me dedicar muito às coisas de Deus e também sem me dedicar à música, que é uma paixão. Eu estava totalmente alheia àquilo ali tudo, aquelas coisas. Eu voltei a ler novamente Apocalipse, me interessar pelas coisas de Deus, e Deus começou a mostrar muita coisa, Ele começou a abrir muita coisa para mim. E aí um dia começaram a acontecer acidentes. Eu sei que acidente sempre aconteceu, mas Deus começou a abrir a minha mente para observar que estava acontecendo acidente no mundo inteiro, muito acidente. E de repente começou, e como se Deus estivesse poupando o Brasil, mas de repente começaram a acontecer acidentes também no Brasil. Começou aqui no Morro do Bumba, no Rio de Janeiro, deslizou, matou muita gente. E aí depois teve outro acidente em Petrópolis, depois em Santa Catarina, e em Santa Teresa, e por aí foi vários acidentes, e alagamentos, e destruição, e morte. Muito triste aquilo todo. E eu comecei a perceber que Jesus estava dando sinais. Sinais para que nós nos despertássemos. Quando foi mais ou menos isso foi em 2012 que aconteceu essa separação, né? E aí depois começaram os acidentes e tudo. Quando foi em 2013, mais ou menos 2013, 2014, eu tive não foi um sonho, foi uma experiência com Deus mesmo. Eu arrumo noivas, né? E eu tinha me preparado para o dia seguinte eu teria uma noiva. Então eu sou muito detalhista, eu sou muito
cuidadosa nas coisas que eu faço, né? Eu sou muito detalhista. Eu trabalho, para quem não me conhece, eu sou cabeleireira e maquiladora. E eu preparo noivas também, faço o dia da noiva. E naquele dia aconteceu de eu acordar na madrugada, mesmo tendo noiva no dia seguinte. Eu já tinha preparado quase tudo, mas faltavam alguns detalhes. E como eu falei, eu sou detalhista. E eu fiquei preocupada com aquilo. Eu tinha colocado o meu relógio para despertar às 7 horas da manhã. Só que quando foi 3 horas da manhã, eu acordei e eu não consegui mais dormir. Eu comecei a pensar naquilo tudo. E eu comecei a lembrar de tantas noivas que eu já tinha feito. Eu comecei a lembrar de muitas e muitas noivas. E eu não conseguia dormir. E eu orei e falei, Deus, eu quero dormir porque amanhã eu tenho que trabalhar, eu vou estar cansada. E eu sou muito assim, eu gosto muito de dormir. Dormir é minha paixão. E aí, mas foi engraçado que naquele dia eu não conseguia dormir. Mas depois quando eu tentei pela última vez, e aí quando eu estava entre o sono e a realidade, exatamente como acontece quando Daniel teve as visões, né? Que ele fala das 7 semanas. Aliás, Daniel teve as visões, Deus fez as revelações para ele, foi mais ou menos dessa forma. Ele fala que não sabe se estava nele ou fora dele, se ele estava, né? Ele não sabia se estava dormindo ou não. E aí aconteceu a mesma coisa comigo. Eu fiquei, quando eu estava exatamente dessa forma, sem saber se eu estava dormindo ou acordada. Eu estava começando a pegar no sono. Eu acordei com uma voz claramente falando nos meus ouvidos. Você não prepara noivas? Prepara a minha noiva. Prepara porque em breve as bodas vão acontecer. E eu acordei. Eu acordei assustada com aquilo que eu ouvi. E eu orei. E eu fui buscar na palavra de Deus. E quando eu abri na parábola das 10 virgens. E eu li, eu meditei. E eu falei, gente, como será que seria o casamento nessa época? Eu fui buscar na internet. E eu descobri que o casamento naquela época de Jesus era exatamente aquilo ali, da forma como Jesus havia descrito. E eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, e me incomodava porque eu ia nas igrejas e ninguém falava sobre a volta de Jesus. Os pastores não pregavam sobre isso. Eu tenho uma amiga que ficou até de prova. Eu ia nos lugares e a gente conversava e eu falava, Cida, como que pode? Os pastores não estão acordados. E aquilo ali foi me preocupando cada vez mais. E eu comecei a pesquisar sobre o assunto. E eu descobri alguns pastores, como o João Ribe Palharim, né, que estava falando sobre o assunto. Aí depois eu conheci um pastor que eu amo muito, que é ai meu Deus, como que é o nome dele? Eu vou lembrar e daqui a pouco eu falo para vocês. E até um pastor que ele era gordinho, agora ele fez um tratamento, fez uma... como é que fala? Ele fez uma dieta e ele tá magro agora, né? Lamartine, o pastor Lamartine Pozella, eu comecei a admirar muito. E tem aí um outro pastor aqui em Campo Grande também, que é onde eu moro, no Rio de Janeiro, o pastor Onéias, da Igreja Batista. Eu comecei a descobrir alguns homens de Deus, eu comecei a ler livros desses homens, ouvir vídeos. E eu descobri que lá na página do Lamartine tinha muita coisa sobre a agenda judaica, das festas judaicas. E o estudo dele era tão profundo que ele trazia isso para os acontecimentos mundiais até os dias de hoje. E eu depois disso comecei, nas minhas pesquisas profundas, eu descobri uma mulher, abri um dia um vídeo, e sem querer eu descobri uma mulher que estava dando entrevista para a CNN, acho que era CNN, uma TV bem famosa americana.
E ela estava, uma entrevista de 2 horas e pouco, mas alguém cortou um trecho da entrevista, porque era um trecho importante, e traduziu esse trecho, inclusive, para português. E esse assunto acabou vindo parar até em programas de TV brasileiros, né? E começou todo mundo a falar muito sobre esse assunto. Eu fiquei pensando, como que ela pode ter falado sobre isso? Geralmente, quando as pessoas falam sobre coisas assim tão ocultas, geralmente alguém mata. Mas ela deve ter recebido uma ordem de que poderia falar. Ela está falando sobre economia, e no meio disso tudo ela falou sobre uma raça que não são extraterrestres, e também não são humanos, mas que vivem entre nós. O que me fez pesquisar, e eu descobri lá no livro de Gênesis 6, que existiu mesmo, existe, né, uma raça que não são extraterrestres e também não são humanos, mas são demônios que foram lançados aqui na Terra. E que desde então, desde que o homem foi criado, ele meio que tenta o homem desde a época do Jardim do Éden, né? E hoje eles, como os demônios deles, não morrem. Mas eu creio, isso é uma palavra minha, tá? Eu não li isso na Bíblia, foi uma conclusão que eu cheguei, de que por eles não morrerem, eles criaram a teoria do, como é que fala? Da reencarnação, que os nossos irmãos espíritas acreditam tanto. Mas muitas vezes a gente acredita nas coisas porque a gente não tem um ouvido nem os olhos espirituais muito sensíveis, e a gente acaba acreditando na primeira mentira. E hoje, gente, mais do que nunca, o império do engano está operando assim de forma terrível. Mas depois disso eu procurei mais sobre esses Anunnakis, porque ali era uma cientista econômica, né, que estava falando. Mas ela falou sobre esses seres que viviam inclusive dentro do Banco Mundial. Depois, na descrição aqui do vídeo, eu também vou deixar link desse pessoal, para que vocês possam, dessas pessoas que eu estou citando aqui, do Lamartine e tantos outros, de Caio Fábio, Gisela Gucci. Foi aí que eu descobri a Gisela Gucci falando sobre isso com uma profundidade tremenda, e ela teve experiências profundas nessa área, né? E hoje ela é uma amiga, não conheço pessoalmente, mas a gente é amiga de WhatsApp, a gente conversa, e eu gosto muito das coisas que ela traz, porque ela é uma mulher de Deus, uma mulher atenta, e que recebeu a mesma ordem que eu. Deus disse para ela: prepara a minha igreja, prepara a minha noiva. E ela fala tanto sobre isso. E foi essa a ligação que eu tive com ela desde o primeiro momento. Gente, mas aonde eu quero chegar contando todas essas coisas para vocês? Hoje nós estamos no meio do engano assim terrível, terrível. Nós estamos vivendo os dias de maior engano de toda a história humana. E aí a gente vê nas eleições, as pessoas são tão cegas, sabe? Não acreditam na mentira. Porque o diabo tá aqui, ele é o pai da mentira, ele está agindo de uma forma terrível, está perto do anticristo tomar o poder, e ele está querendo adiantar esse negócio. Eu tenho dito isso, ele está querendo adiantar esse negócio. E aí lançaram o coronavírus, e o coronavírus parece que não vai embora nunca mais. É uma coisa assim terrível, sabe? E isso às vezes deixa o nosso coração apertado, mas a gente só não desiste porque a gente acredita, confia em Deus, né? A gente acredita em Deus. E a gente sonha com dias melhores. E esses dias melhores só em Jesus nós vamos conquistar. E o tempo vai passando, a gente vai vendo que nada acontece. Essa briga na economia, essa briga por assumir o controle total de tudo, essa briga por nos dominar, sabe? Mas Cristo nos fez livres, nós somos livres. E por sermos livres, temos que conhecer a verdade, porque é a verdade que nos libertará. Em Apocalipse 13, no versículo 16 e 17, diz assim: e faz
que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo é uma coisa muito, muito simples. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual, onde nós temos que ter sabedoria na hora de votar, porque, gente, não é querer questão de ser direita ou esquerda, mas a esquerda, ela é do inimigo, e ela está querendo assumir o controle. E o diabo está vendo que ele estava perdendo. Donald Trump, ele foi lá e falou que os globalistas não iriam dominar o mundo. E depois disso, olha o que está acontecendo. Claramente a gente está vendo que teve fraude nas eleições americanas. Que, por sinal, como é que eu vou dizer? Quem conta os votos, a mesma pessoa que vê esse lance de eleição lá, é a mesma agência que vê também eleições aqui, em outras partes do mundo, em que a esquerda está sempre fazendo falcatruas claras. A gente viu isso quando colocaram novamente a Dilma no poder sem a gente querer, entendeu? Mas orações estão sendo feitas e Deus, ele tem quebrado os julgos. Ele vai continuar quebrando, mas depende de você, depende de mim. Nós buscarmos a Deus nesses últimos tempos e pedirmos a Ele proteção. E sermos inteligentes na hora de votarmos. Vai ter eleições agora novamente, segundo turno, em todo o país. Eu peço a você, independente de onde você esteja, aqui no Rio, eu peço, votem na direita, votem no Marcelo Crivella, gente. Ele não poderia fazer muita coisa, porque quando ele assumiu a prefeitura do Rio, já estava destruído, Eduardo Paes já tinha destruído tudo. Então não tinha como ele fazer muita coisa. Mas agora as pessoas dizem, porque não fez nada. E aí, isso não tem nada a ver com ele ser crente, que eu ouvi até essa semana, porque você defende porque ele é crente, por causa da sua ideologia. Não, eu não tenho esse negócio de ideologia. Eu vou pelo que é certo. Se o cara pode ser, sei lá, do candomblé, seja lá o que for. Se ele tiver caráter, a gente vai escolher essa pessoa. Entendeu? Mas aqui a gente está falando disso, de caráter. Entendeu? O Eduardo Paes está todo cheio, está mais sujo do que não sei o quê. Entendeu? Cheio de processo. E ainda tem pessoas que ainda compram a história dele, talvez tenha esquecido o que aconteceu, né? Quando ele assumiu a prefeitura, antes do Crivella, e que limpou os cofres todos, depois foi embora. Agora voltou, o cofre está se recuperando e quer roubar tudo de novo, não é isso? Gente, fique esperto, por favor. Não é uma guerra contra a direita ou contra a esquerda, é uma guerra contra o inferno, você entende? Temos que todos os dias dobrarmos nossos joelhos e orar. Orar pelo presidente Donald Trump, porque é este homem, ele é uma barreira entre o globalismo, entre Satanás, entendeu? É um homem que é como se fosse não, ele é uma barreira, ele é uma arma que Deus está usando, alguém que Deus está usando para impedir que esses homens tomem o poder e nos escravizem, porque é o que eles querem. Eles querem tomar, eles querem nos dar um salário, aí uma merreca todo mês, e que a gente fique dependente daquilo. É por isso que eles estão quebrando a economia mundial. Gente, eu não vou me estender mais sobre esse assunto, mas o que eu queria pedir para vocês, através desse vídeo, é que você tenha consciência e escolha qual lado você quer ficar. O lado do bem ou o lado do mal. E que todos os dias você ore a Deus para que o bem vença. Ok? Um beijo grande e que Deus te abençoe.